Hoje nós vamos verificar como que se faz análise das demonstrações contábeis em nível avançado. Nós já conversamos sobre análise em nível introdutório. Percebemos que o nível introdutório ela é histórica, desde que as instituições financeiras são organizadas e concedem crédito às outras empresas e outro tipo de organizações. As análises em nível introdutório é utilizada principalmente pelos usuários externos. Só que isto, vendo a utilidade das demonstrações contábeis em nível introdutório, os gestores fazem uso também desta análise introdutória para avaliar os seus negócios, naquele tripé que é a rentabilidade, liquidez e endividamento. E em nível intermediário, nós vimos também essas nomenclaturas e essa organização, essa classificação é do Antônio Carlos Marion, José Carlos Marion, desculpe, que é o nosso professor de análise das demonstrações contábeis, o nosso livro didático padrão que a gente utiliza dentro do material didático é do José Carlos Marion, e ele quem faz essa classificação de análise das demonstrações contábeis introdutória, intermediária e avançada. E na avançada, a gente vai utilizar dois tipos, não só os demonstrativos, mas são técnicas de análise diferenciadas que focam além do usuário externo e além do usuário interno. Elas abrangem também a todos os seus colaboradores e também os clientes. E o EVA, que a gente chama de Economic Value Added, trata-se de uma medida de desempenho que mede o valor criado por uma empresa ou o valor adicionado ao patrimônio dos proprietários em um único exercício. Percebam que não é a DVA, demonstração de valor adicionado, é adicionado valor ao patrimônio dos proprietários. Então, seria um retorno do investimento que os proprietários, que os acionistas ou sócios de um investimento fazem na própria empresa e eles recebem de volta essa remuneração do capital. Então, o Economic Value Added, que seria o EVA, ele trata-se de um conceito de custo de oportunidade. Quem é da área contábil entende o que seria um custo de oportunidade. O custo de oportunidade ampliado. Então, ele mede esse conceito, ele tem esse conceito de custo de oportunidade ampliado, que significa o custo do capital investido em determinado investimento e não em outro. O custo de oportunidade significa dentro das possibilidades de investimento de um capital. A partir do momento que o investidor ou a própria empresa escolhe esse tipo de investimento, ele exclui as outras possibilidades. E essas outras oportunidades excluídas é o custo que ele está pagando para investir nesse determinado tipo de investimento. Vamos ilustrar. Você tem um valor de capital sobrando de 100 mil reais. A empresa possui esse valor. Ela pode aplicar em outras empresas, no capital de outras empresas, ela pode comprar ações, ela pode colocar num investimento de curto prazo dentro da poupança. Ou ela pode ampliar o próprio negócio. Nessas quatro opções de negócio, dessas quatro decisões, dessas quatro possibilidades, ela tem que o gestor verifica todas as possibilidades para maximizar o lucro em pouco tempo. Em cima disso, ele faz uma opção. Só que no decorrer desta opção, podem acontecer variáveis que não são previstas, variáveis macroeconômicas ou as microeconômicas dentro da própria gestão da empresa, que interferem neste negócio. E ele verifica qual foi o custo dele fazer opção por um investimento ao invés de outro. Então, o balanço, o IVA, é o custo de oportunidade ampliado. E esse custo de oportunidade é feito pelos gestores em função de capital que tem para ser investido. Essa seria uma forma de você avaliar uma empresa dentro das opções que ela fez no seu investimento. A outra é o balanço scorecard. O balanço scorecard significa que o choque de forças estão sempre criando um objeto dentro dessas próprias demonstrações. Ele vai além.
O balanço scorecard, não é um modelo tradicional, ele é um modelo muito mais avançado, tá? E esse balanço scorecard, ele significa o quê? Ele complementa as medidas financeiras de desempenho com medidas de vetores que impulsionam o desempenho futuro. Significa dizer o quê? Análise introdutória, ela verifica aquilo que já passou. O que a empresa fez, o que passou e quanto que está o tripé dela, a quantas andam, tanto o endividamento, a rentabilidade quanto a liquidez. Dentro do intermediário, você perceba que a gente faz as análises das demonstrações de forma, dos vários tipos de demonstrações, não só do balanço patrimonial e da DRE, mas também em cima de valores passados. A demonstração, ela está demonstrando o resultado de um determinado período passado. O IVA e o balanço scorecard, que fazem parte de uma análise avançada, elas impulsionam o futuro, uma medida de desempenho de futuro. No IVA, qual é o custo de oportunidade pela opção de um determinado investimento. E no balanço scorecard, os objetivos derivam da visão estratégica da empresa. Ela fideliza todos os seus clientes, tanto os clientes internos, que são os próprios funcionários, quanto os clientes externos. Os objetivos e as medidas focalizam o desempenho organizacional sobre 4 perspectivas: a financeira, a do cliente, a dos processos internos e de aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento é o primeiro de todos eles dentro de uma pirâmide. À medida que todos os seus clientes internos aprendem, eles crescem. Dentro desse crescimento, eles estão lidando com processos internos que impulsionam a fidelização do cliente, que automaticamente melhora o desempenho financeiro. Vamos ver dentro de uma pirâmide como se faz isso. Dentro desses vetores, a visão estratégica está lidada com todas essas 4 perspectivas e dentro da pirâmide. Perceba que a aprendizagem e crescimento ela é maior, porque ela está na base da pirâmide e ela tem a capacidade dos funcionários de lidar com o cliente, com os processos e com o próprio resultado da empresa. Dentro dos processos internos, a qualidade dos processos dos ciclos depende do aprendizado e do crescimento dos próprios funcionários, das capacidades internas. A lealdade dos clientes e a pontualidade nas entregas, tanto de quem está comprando, de quem está vendendo, depende dos processos internos e dependem também dessa capacidade dos funcionários. E é o funcionário que fideliza o cliente, tanto o fornecedor quanto o cliente que está comprando dentro dessa empresa. Com essas 3 bases bem no chão da empresa, bem trabalhado, que a oportunidade de crescimento dentro dessa capacidade dos seus clientes internos, que são os funcionários, eles vão crescendo, automaticamente a qualidade dos processos internos também melhoram e o desempenho fideliza clientes de todas as formas, tanto os clientes internos quanto os externos, e melhora a parte financeira, que seria a rentabilidade da empresa. Então, como que diz o Luiz Carlos Marion? Que o balanço scorecard é uma das ferramentas de gestão que tem início na visão da empresa, a partir das quais são definidos os fatores críticos de sucesso, os indicadores de desempenho, que seria, no caso, a liquidez, a rentabilidade e a capacidade do endividamento, um endividamento de boa qualidade. E dentro da análise, quando você está trabalhando naquelas 2 primeiras perspectivas, a introdutória e a intermediária, você percebe que quanto maior o risco, maior a possibilidade de aumentar a rentabilidade. Quanto menor o risco da empresa, quanto menor risco ela corre, menor a sua rentabilidade. E ela permite definir metas e medição de resultados atingidos em áreas críticas da empresa. São as áreas de execução e estratégia da fidelização de clientes. Quais de vocês já não compraram algum material caro, que a rotatividade é menor, por exemplo, um veículo,
e depois de algum tempo ou de serviços feitos dentro de uma concessionária, você recebe uma ligação de pessoas que não estavam em contato contigo para saber como foi o seu serviço, se ele foi executado de forma adequada, se você foi bem atendido, se atendeu às suas expectativas. Então, eles trabalham com o sonho do cliente. E a partir deste momento, ele vai entender como o cliente pensa na possibilidade de fidelizá-los. Que no momento em que ele vai necessita de outros serviços, ele vai se lembrar desta empresa que esteve em contato com ele muitas vezes, não apenas no momento em que ele precisou do serviço. Na venda de veículos, a mesma coisa. A partir do momento que você compra um veículo, uma semana depois você recebe um telefonema das concessionárias, são empresas grandes que elas não ganham na rotatividade, elas ganham o espaço dela, a margem de contribuição delas é dentro do próprio produto. Então, o que acontece? Elas fidelizam o cliente e o funcionário está treinado dentro destes processos para entrar em contato, para ser gentil, para fidelizar o cliente. Isto garante a parte financeira, que é a rentabilidade da própria empresa. Assim, o Balanço Scorecard é um sistema de gestão de desempenho derivado da visão e estratégia que reflete os aspectos mais importantes do negócio, tanto as potencialidades quanto as suas próprias fragilidades. As potencialidades, ela permite que se acompanhe essa potencialidade e melhore o desempenho nas suas fragilidades. Então, as análises nessas três perspectivas do José Carlos Marion, a introdutória, a intermediária e a avançada, à medida que você vai avançando nas questões dos índices, você percebe que a gestão também precisa dessas análises. E muito mais a gestão em nível intermediário e em nível avançado. A análise introdutória é mais para os gestores externos que querem apenas verificar a capacidade de quitar dívidas e a capacidade de contrair mais dívidas, que é principalmente para as instituições financeiras que estão concedendo crédito para a empresa. Então, nós encerramos aqui a nossa unidade 6. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato conosco.